boa noite a todos e a todas e a todes, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa apresentação, a esse ciclo de debates e palestras, né? Tudo desencadeado pelo projeto de produção, difusão e repercussão do conhecimento científico, universidades, sociedade e grupos vulneráveis, né? Que a gente chama no dia a dia de Saber e Sociedade. É um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, em parceria com a ONU, né? E esse projeto de pesquisa relaciona a universidade e a sociedade, especialmente os grupos vulneráveis, incluindo, mas não apenas, né, negros, negras, indígenas, refugiados, imigrantes, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+, e mais a gente tenta incluir todas as pessoas, não é? Entendendo e concebendo a educação e a pesquisa e os direitos humanos, né? E isso tudo esteja envolvido, né, nas universidades. O projeto também combate fake news, valoriza os saberes diversos e promove a ciência, a transdisciplinaridade e a internacionalização da universidade. Bom, no dia de hoje, a gente tem a graça de receber dois sábios, né, da cultura Guarani Kaiowá, e para a gente fazer uma conversa intitulada, né, a nossa live começa com o nosso título, que é Nhandê Arandu, que vai falar sobre os conhecimentos indígenas e os conhecimentos indígenas em relação à universidade. Eu, o Adilson Crepaldi, sou pós-doutorando aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Vou fazer a mediação, né? E muito contente de poder contar com a presença desses dois sábios lá do Mato Grosso do Sul, né? O João Machado e o Isaac João, duas pessoas fantásticas que têm conhecimentos profundos sobre suas culturas e que hoje vão falar um pouco sobre isso, né? E antes disso, antes de chamar o João, eu quero lamentar profundamente, desde já, o que está se passando no Mato Grosso do Sul nesse momento, uma violência sem fim, uma violência contra todos os direitos humanos, contra a possibilidade de convivência, uma possibilidade total que nos é negada. Então, eu convido você, João, para começar a fala, né? E agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e todos que fazem parte deste evento. Está com você, João. Então, nós conversamos com o Isaac hoje à tarde, ele veio no meu cocuê, né? E aí nós estávamos conversando com ele. Ele vai começar, vai iniciar para nós, e depois eu vou ficar mais, vou ter mais a parte da língua e linguagem, né? E ele vai ficar mais na raiz cultural mesmo. O Isaac é nosso nhandeiro. E dizer, né, Deus, não seria sábio eu, mas apenas na língua kaiowá fala Ibiraijá. Ibiraijá quer dizer que é um guri que está aprendendo ainda, né? Um guri novo ainda que está no sul, né? Está aprendendo, ainda muitas coisas não sabe. Agora Isaac já é mais nosso nhandeiro, ele já está mais maduro. Então vou passar para ele, depois eu continuo. Perfeito, está com você, Isaac. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos e a todas que nós está nessa sala. E sim, tivemos sim hoje uma boa conversa com o João Machado e comentamos várias situações que estão ocorrendo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu inicialmente quero rapidamente falar, né, de Arandu, né? Quando a gente fala de Arandu e o que a gente está sofrendo realmente, né, o ataques, né, querendo silenciar
a nossa voz, querendo apagar as nossas histórias, querendo fazer os nossos saberes não existir mais nesses espaços. Então, é lamentável isso, né, em pleno século XXI que isso está acontecendo, né, e por ser o Kaiowá, né, eu sou membros, né, que eu vivo na comunidade, a dia, a gente sofre de todas as formas, né, mas o que a gente está vendo hoje é uma agressão total que está acontecendo, tiroteio de todos os lados, né? E a gente não sabe até onde que a gente vai, mas vejo que o povo Guarani Kaiowá são fortes, vai resistir. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente está nesse caminho, né? Então, eu gostaria de falar isso brevemente para vocês e fico realmente assim um pouco de sentido, né? Mas vamos lá. Obrigado, Adilson, né, por ter me dado essa oportunidade que eu posso falar com vocês. E então vou falar sobre Nhandê Arandu, nossos saberes. Né? O que é o nossos saberes? Arandu, para nós, o Kaiowá e Guarani, ele é um tema grande. E esses Arandu, ele não acontece do nada. Eles são a base, né, de viver, né, de estar, de pensar, de fazer as coisas maneiras que nós compreendemos que é a nossa ciência. Né? Então, a base de produção e reprodução de conhecimento Kaiowá e Guarani são sustentadas em 3 pilares. Né? Porque quando a gente vai falar de Arandu, eles são uma coisa muito ampla. Né? Então, eu vou partir desses 3 pilares, né? Que são o Tecô, que é vida, e tem o Tecurrá, que é o território, e o Nhen, são língua, sistema de comunicação, alma e vida. A produção e reprodução de conhecimento, que a qual nós chamamos de Arandu, né? Saberes, conhecimentos, né? Entre os povos Kaiowá, eles ocorrem na prática social, no experimento cotidiano, na escuta de narrativo místico, né? Tudo isso são na base de oralidade. Os Nhanderu e Nhandeci são considerados permanentes produtores, orientadores e transmissor de conhecimento. Né? A educação tradicional acontece, né, na participação da vida comunitária. O processo de educação tradicional acontece na vivência, na experiência de vida e no acompanhamento mais velhos, ouvir os conselhos, experimentar, né? Preparar para viver na vida coletiva. Né? Isso acontece a dia. Né? Mas o que é importante falar que o Tecô e Tecurrá e o Nhen, né, são elementos inseparáveis. Esses 3 os elementos que não pode separar. Por quê? O Tecurrá, ele precisa de Tecô, precisa de vida, né? Precisa de espaço. E o Nhen, que é uma língua de comunicação, ele precisa de Tecurrá e de Tecô. Né? Então,
nós não conseguimos separar isso e não vai ser separado, né? Então, assim funciona quando a gente vai falar da cosmologia Kaiowá, né? Mas de onde parte esses conhecimentos? Né? No conto místico, e esse conto místico, ele parte da língua, né? Porque se nós perdêssemos a nossa língua totalmente, certamente nós não conseguiríamos falar, pronunciar ou narrar como é o princípios de criação desse mundo, né? Então, nós conseguimos narrar, falar, né, conforme dos nossos conhecimentos, como é que esse mundo foi criado, né? Então, dessa forma, a gente compreende que esses três pilares são muito importantes. Tekô é o modo de ser, né? O modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, hábito, condição, costume, né? Dos quais a espiritualidade é o componente indissociável, né? Toda essa prática necessita permanentemente de ensinos e orientação do Nyanderu e Nyandecê, pois são eles que acumula e acumularam essas experiências ao longo da sua vida. E em diferentes fases da vida, presenciando de diferentes fatos ao decorrer da vida. Então, ao passar essa educação, né, ao passar todo esses conhecimentos, à medida que ele vai falando, né, eles não estão falando de uma coisa vazia, mas eles estão falando que ele presenciou o que passou na vida. Mais importante também a gente comentar que o Nyanderu Nyandecê, ele sempre está olhando, analisando, né, as alterações sociais que estão acontecendo ou está acontecendo na comunidade. Quais são? São os conflitos, né, entre humanos e não humanos. Isso ocorre. De que forma que nós estamos entrando em conflito com seres humanos, entre nós, né, pelos disputa de poder, pelos objetos, várias outras. Mas com não humanos também nós entramos em conflito, né, a partir do momento que nós estamos explorando a natureza de forma inadequada, né? Mas às vezes a natureza ele tem a sua reação. E aí muitas vezes a gente não compreendemos isso. O Nyanderu Nyandecê também, eles analisam as intrigas, as discussões, desintegrações do grupo, a saída da família do lugar, mudança de comportamento, entre outros, né, diversos. Né, tudo isso são analisados e são repassados de forma detalhados, né, mas muitas vezes isso é preciso ser levado a sérios, né, porque quando ocorre determinada situação na comunidade, para que a gente possa entender. Né. Quando a gente fala de Tecorá, que são um território, né, o território no conhecimento Kaiowá são entendido um espaço físico apropriado, transformado, mas mediante dos seus conhecimentos e tecnologias. O lugar onde se realiza o Tekô, que é vida, o lugar que é onde vive, onde acontece a vida, espaço onde constitui a prática de reciprocidade, lugar onde se realiza rituais, ambiente onde se produz alimento para a subsistência própria, ou seja, podemos falar assim, sem Tecorá não existe Tekô, não existe línguas, né? Um de cada um desses necessita do outro. A aprendizagem de Kaiowá e Guarani, tradicionalmente, acontece por meio de observação e escutagem e experimento.
Grandes escolas Kaiowá e Guarani está na floresta, está no contexto de um rio, um córrego, na roça, no escutar do canto de pássaro, no escutar de ruído de ventos, observar e escutar escutar a caminhada de águas, porque para não indígena, certamente, essa correnteza de rio que corre, certamente é apenas uma correnteza de água, mas para o Kaiowá não é. É o andar das águas, né, perpassando diversos territórios. Né? E, portanto, se eu chegando no rio ou no córrego, precisa de fazer um gesto de derrubaçar, né? Derrubaçar é uma espécie de tirar esses espíritos que estão nessa beira do rio ou de um córrego. Né? Sendo que a águas, ou rio, ou tecurrá, né? É importante ser intermediadas, dialogadas com os outros seres. Mas quem que faz esse diálogo? São Nyanderu, Nyandecê, que tem o conhecimento, que conhece uma linguagem para que possa se comunicar com seres visíveis, invisíveis, para viver em harmonia no Tecurá, ou seja, para produzir e reproduzir a prática de Tecopurá, né? Viver com reciprocidade, com uma organização segura, né? Praticar os rituais. Para esse fim, precisa de um diálogo com os outros seres. O Nhê, o que é o Nhê para os Kaiowá, para os Guarani? Né? Falar é uma alma, comunicação, mas Nhê, para os Kaiowá, ele é uma espécie de um pássaro, ele é uma alma. Mas se esse pássaro sair do meu corpo, certamente não estaria mais aqui comunicando com vocês. Né? Então, o Nhê, por meio desse Nhê, eu posso me comunicar de diversas formas, né? Cantar, fazer um ritual. Né? Os Nhê são considerados um instrumento muito importante para o equilíbrio da natureza, de comunicação com divindade, uma comunicação com o grupo, pois através da língua materna, que estarão orientando os grupos, estarão repassando a educação, uma organização, né, através das línguas, que nós conseguimos fazer o ritual, porque se a gente não conhecesse a nossa língua, se nós perder a nossa língua, certamente os cantos, a reza, que são específicos também, nós não conseguiríamos fazer isso. Né? Então, a língua são principais instrumentos para se conectar com os outros seres, dialogar com os outros seres e se comunicar com a divindade. É importante também que os Nyanderu e Nyandecê também, eles analisam as influências externas que estão acontecendo na comunidade, ou entrando para a comunidade. Quais são? Mudança de uma educação tradicional, que muitas vezes, hoje nós estamos vivendo em uma aldeia superlotada, uma aldeia que não existe mais a mata, uma aldeia que são os vários instituições do governo estão entrando, né? E isso faz uma mudança no comportamento dos grupos, né? Tem uma escola, existem várias instituições que trabalham, tem as igrejas, isso faz uma mudança, né? Isso também o Nyanderu Nyandecê
falas, né, orienta, né. E aí tem várias outras, a influência de bebidas alcoólicas e os seus efeitos, né, um desentendimento constantes, e isso traz uma coisa maléficos, né, como suicídios, como desentendimento do grupos, a bebidas alcoólicas certamente faz o grupo se dispersar, né? Isso são orientados pelo nosso Nyanderu Nyandes. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma coisa real que está acontecendo, mas o que nós estamos discutindo, né, todo esse conhecimento precisa ser levado para umas escolas, precisa ser trabalhado nas escolas, né, pois são importantíssimas para uma vida, para viver de forma coletivos, né? E para os Kaiowá e Guarani, são viver em coletivo é fundamental, né, para conseguir entrar nos estados que a qual nós chamamos de Tecomarangatu. Mas para alcançar esse estado de Tecomarangatu, é preciso que eu faça um trabalho cotidianamente, ensinando, trabalhando, produzindo os alimentos, e assim, certamente, eu vou estar entrando no estado de Marangatu, né? Então, a minha fala até aqui, e eu vou estar à disposição para que eu possa responder algumas dúvidas assim que surgir. Obrigado, Adilson, obrigado a todos e a todas. Ok, Isaac, obrigado pela sua fala. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas e com as considerações. João, é com você agora, João. Sim, Adilson. Então, muito obrigado, né? A Timar Porandewe, né? Pelo convite também, agradecendo aí, que nem o Isaac já fez os agradecimentos, né? E agradecer você em nome do pessoal aí da pós-graduação, da tua universidade e pessoal da USP aí, os demais professores que estão aí assistindo, né? Parece que estamos entre 11. Acho que até o professor Levi está aí. O professor Levi na verdade, também ele é já um grande sábio, né, da cultura Guarani Kaiowá. Um prazer. Então, né, Adilson, como você falou, né, então a gente vamos tentar fazer um bate-bola aí, né? Então, o Isaac já deu um show de pelota aí, né, mas vamos tentar alguma coisinha tá complementando as ideias melhorando mais a exposição do Isaac, né? Então, o que mais ou menos eu separei aqui, eu vou mandar para você, Adilson, para você passar para eles o artigo, né, que nós escrevemos com o Isaac sobre a origem da língua, né? A origem da língua Guarani Kaiowá, né? E parece que foi um artigo bom, inclusive até agradeço o Levi, né? O Levi já publicou através da universidade dele, a Universidade Federal da Grande Dourados, né? Já não está mais no prelo, está publicado. Então, daí eu vou mandar para você passar para eles, né? E os outros também, né, Adilson? Que a gente escreveu. Acho que a gente tem mais ou menos uns 8 artigos já publicados. Então, o pessoal dá uma lida, né? Então, a língua e linguagem, né, que eu mais vou até agora, mais pensando na questão dos alunos do Guarani Kaiowá, que vão para as escolas, né? Quando chega na escola, eles levam, assim, um grande choque, né? Principalmente os alunos do prézinho, né? Da educação infantil. Isso eu já constatei muito na escola Tengatuí, onde eu trabalhei muito tempo, trabalhei 12 anos. Na Araporã também eu trabalhei 8 anos. E depois também, assim como gestor de escola, né? Pude perceber, né? Mas é assim
um entrave que era muito difícil, assim, de conseguir alguma coisa para permear minimamente, para que a escola, né, essa instituição conseguisse, assim, uma prática pedagógica, né, para tentar ter a língua como um instrumento norteador de, vamos dizer assim, não de educação, né, escolar, mas orientações pedagógicas, orientações de conhecimento. Eu acho que é nesse sentido que a gente teria que mais questionar, né, as nossas práticas, juntamente com os colegas. Né? Eu estava vendo, como o Isaac estava explicando, a questão da língua, né? Para o não indígena, mesmo os inglês, francês, o espanhol, eles têm a língua como alguma coisa que foi inventado pelo homem, né? Foi inventado por um grupo social para se comunicar, né? E, inclusive, a língua portuguesa, os estudiosos dizem a origem dela ela é neolatina, né? Ela é uma língua românica e que culminou mais em Portugal, né? Então, quer dizer que vamos dizer assim, os não indígenas, luso, né, que fala a língua portuguesa, eles têm como essa língua foi originado lá na Península Ibérica, que é Portugal, né? Já diferente do Kaiowá-Guarani que o Isaac explicou para nós, né? Para o Guarani Kaiowá, a língua autóctone, né, ela é uma essência da cultura, seria a seiva, né, da cultura. Sem ela, então, não teria razão de existir o Kaiowá-Guarani. Diferente do não indígena. Né? Para ele, tanto faz se ele falar português, falar alemão, falar italiano. Ele é uma coisa assim, quase que sem sentido para ele, né? Pelo menos minimamente eu percebo assim. Mas para o indígena, Kaiowá-Guarani, não, né? Até porque essa língua, né? Essa língua nativa, o Guarani Kaiowá, ela vem, né? No ato da formação da criança, de algum patamar celeste, né? Que o cacique diz que lá está o lugar das línguas. E conversando hoje com o Isaac me falou assim, que é o Nheé de Açucar, né? Lá que seria uma região das línguas que vem através do Nheitá, que o Nheitá seria o caminho, né? Para chegar à língua nesse futuro pessoas, criança que está chegando ao mundo, né? Então é nesse sentido que essa língua vem, né? E ela através de um espírito linguístico que o Isaac explicou bem, que é o Guirá-Marangatu, né? Então, uma vez conversando com um cacique, ele disse assim para mim, o cacique Cassimiro, ele está hoje lá em São João, na aldeia Marangatu. Ele disse, João, lá onde está a nossa língua, é um espaço onde tem tudo que é tipo de pássaros, mas também tem animais, ele disse. Por exemplo, ele falou, tem o papagaio, que fala paracal, tem o arara, que fala guá, tem o periquito, que fala maracanã, e tem também o gavião, né? Ele falou muito do gavião de Apicoxim, que fala que é um gavião que voa muito alto, né, sobre o oceano, por cima das matas bem alto. Assim também, como ele falou que tem alguns animais, tipo gato, ele falou de pomba jiruti, que diz que quem vem através desse pássaro é uma pessoa muito sábia, uma pessoa assim, muito atenciosa, a pomba jiruti. Mas também tem aquela pessoa que tem uma má índole aqui na Terra, né?
Tipo assim, esse vem de alguns pássaros nocivos, no caso do gavião, algum tipo de gavião, e também pode ser do gato, ou de aguaretê. De aguaretê, então, que é a onça, né? Então, talvez o nosso atual presidente aí, quer dizer, nosso não, o presidente do povo aí, né? Que meu não de certo que o guirá dele veio de aguaretê, né? Mas eu acho que eu entendo assim. O que o cacique me falou, né? Então, na concepção Guarani Kaiowá, o jeito de ser, né? Durante a vida na Terra, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser orã, que fala se eu não, a gente traz isso traçado pelo nosso guirá, né? Ele é influenciado pelo nosso guirá marangatu, que é a nossa língua-alma, que o Isaac explicou para nós bem, né? Então, isso eu aprendi muito com esse cacique. E uma das coisas, assim, que eu percebo, assim, é que para o Kaiowá-Guarani, como o Isaac falou, para que tenha Tecô vida, tem que ter o Tecorá, e aí tem que também ter o Nien, são os tripé da essência Guarani Kaiowá na Terra. A língua, ela delimita para ele um espaço territorial, sabe? A língua está diretamente ligada à cosmovisão. É que nem no Mato Grosso do Sul. Por que os Kaiowá-Guarani estão no Cone Sul do Mato Grosso do Sul? Porque o Cone Sul do Mato Grosso do Sul são onde tinha os grandes Tecorá, Guarani Kaiowá, onde os antepassados viveram, e que ainda alguns têm várias ilhas de terra hoje, né? Que está aí. E que aí está toda uma cosmovisão mítica, que nem o Isaac explicou, né? Que precisa, né? E aí está correlacionado, porque aí depende também dos tipos de remédio que precisa, dos tipos dos recursos naturais, das questões míticas. Por exemplo, só um exemplo, o cadeá, por exemplo, né? É o guardião das águas, dos bichos aquáticos, dos rios, né? Dos peixes. Ele está lá, cuidando desse rio. Ele é um guardião. Mas quem fez a água, né, no caso, é o Iriverá, né? Esse é o Deus que fez a água, essa água. Né? Então, mas esse está nessa região aqui, né? Então, é assim. Então, acho que a língua, ela delimita o espaço territorial para o povo étnico, né? Então, ela é diferente já é diferente para o não índio, né? O não índio, ele fala que não, daqui ele vai para o norte, ele já comprou uma terra lá na beira da praia, dali a pouco já está não sei aonde, e já o índio não, né? Então, ele tem aquele espaço sagrado específico próprio, né? Então, a língua é muito interessante nesse sentido. Eu tirei aqui, assim, uma fala de um cacique, que nem o Isaac falou. Esse Guiramarangatu, a língua, no caso, sagrada, mesmo que vem no ato do nascimento, ele retorna, né, no final da vida. Então, esse cacique falou assim para mim, Jamanoram, Nhande Guiramarangatu, o Rodiei, Shirucuruçu, Poteruçupe. Então, quer dizer que quando a gente, no final da vida, o Guiramarangatu é retornado de novo para a casa do Pai Celestial, né? Do patamar que ele vive. Né? Então, a língua, né? Ela é uma vida sagrada, ela é força espiritual, ela tem poder de cura. É através dela que o rezador, ou rezadora, que nem o Isaac falou, Nhanderu, Nhandeçu, faz com que haja assim, a conexão com os diversos patamares e os diversos Deus, né, que está nos diversos patamares. E, ao mesmo tempo, também a língua tem muita força para o rezador, né, o rezador, a rezadeira, que pode fazer com que aconteça, né, antigamente acontecia a ascensão, né, desse Nhanderu
ou dessa união desse para o além, né? Que é através do Aigurupi, né? Então, é uma prática religiosa que existiu, né? Hoje não existe mais, porque precisaria de espaço específico próprio, que não tem mais. Para começar, não tem mata. Né? Aí, outra questão também que eu pensei assim, Adilson, só para a gente dar um toquezinho, seria a linguagem, né? A linguagem, no caso, a criança, quando chega na sala de aula, o professor, ele quer trabalhar com essa criança, né? Uma prática pedagógica didática de leitura e letramento. Né? E eu acho que não é por aí que deveria começar. Né? Então, eu acho que a escola teria que ter uma prática pedagógica mais de observar, conjunto com as crianças, né, o contexto, contar, né, o tipo de natureza que ainda ali está, junto com a sala de aula, ou ao redor da escola, relatando, né, comparando os vários tipos de fenômenos naturais, para depois chegar no conhecimento científico. Né? Então, acho que o trabalho da etnolinguagem, da etnomatemática, etnociência, eu acho que é por aí que deve partir a escola, né? Que hoje não trabalha assim, não tem essa prática pedagógica. Também uma parte com razão, porque esses professores, mesmo a gente, né? A gente não veio assim de uma formação específica, né? A gente se formou para ser um professor de escola de periferia, ou dizendo assim, não, você vai dar aula lá para a tua comunidade, ensina eles a ler, escrever, contar, e é isso daí. Assim que a gestão escolar, né, mesmo das faculdades, sempre muitos professores me falou isso, né? Então, mas não é assim é um ensino de formação, né, um ensino de para que haja assim, um sujeito pensante, um sujeito assim, repensar, né? E também para que seja um sujeito, vamos dizer assim, que vai servir para sua comunidade e não ser competitivo, né? Eu acho que esse é o principal. É mais ou menos isso, Adilson. Acho que daí, vamos ver se o pessoal tiver alguma coisa para perguntar, né? Mas a língua Guarani Kaiowá eu gosto muito e gosto de trabalhar. Na verdade, é um dos tripé, né, que o Isaac explicou, né, que é o Nhe, né? Então, seria tem que estudar e estudar muito e demanda de muita pesquisa. Acho que uns 100 anos de estudo seria pouco. Até mais por onde, Adilson. Ok, João. João, Isaac, muitíssimo obrigado pela fala de vocês, né? Assim, eu fico bastante feliz de poder estar participando desse evento e agradeço, né, o Paulo e a Liane também pela oportunidade de, assim, de criar um espaço, né, para que o conhecimento Guarani Kaiowá, lá do nosso querido Mato Grosso do Sul, possa chegar, né, a maneira de como as pessoas constroem o conhecimento e conhecimentos fundamentais para a produção da vida Guarani Kaiowá, que possa ser divulgado, possa chegar, né, nesses espaços. E, assim, esse conhecimento é um conhecimento importantíssimo e que está, nesse momento, sendo, assim, negligenciado, negado, né, por autoridades brasileiras. Eu aproveito mais uma vez o momento para repudiar com bastante veemência toda a violência contra os povos vulnerabilizados no Brasil, né? E hoje, mais uma vez, no Mato Grosso do Sul, não é um ataque covarde contra os direitos humanos de povos originários. Então, a gente tem tido dessas últimas semanas, assim, notícias cada vez mais tristes, né? Mas a gente faz frente, a gente vai resistir e vai lutar para que esses conhecimentos eles possam chegar e que esses conhecimentos possam, inclusive, nos ajudar a buscar soluções para os impasses que a vida nos impõe nesse momento histórico. Então, eu agradeço demais, né, tanto o João quanto
o Isaac. Agradeço também a participação de colegas, né, de várias universidades, de diferentes lugares do Brasil e também do mundo. Nós temos aqui presença de colegas peruanos, temos a presença do colega moçambicano, enfim, presença de pessoas que, assim, vão se juntando nessa corrente em favor da diversidade, em favor das maneiras, das mais diversas maneiras de produzir saber, não é? De socializar esse saber. Bom, está aberto para perguntas e eu gostaria que as pessoas pudessem aproveitar a oportunidade e fazer questionamentos, né, tanto ao Isaac quanto ao João, em relação ao conhecimento Guarani Kaiowá. Pode ser, vocês poderão pedir, né, fazer oralmente, pode escrever também no chat que a gente vai lendo aqui. Temos aqui uma pergunta do Daniel já, do Paulo Daniel, que pergunta o seguinte para vocês dois já. As escolas públicas do Mato Grosso do Sul valorizam os saberes Guarani Kaiowá? De que forma? E em que línguas essas escolas ensinam na região? Apenas em português? Uma excelente pergunta, né? Pode começar com o Isaac, depois o João complementa. Por favor, Isaac. Bom, respondendo essas perguntas, eu vejo que eu posso falar não. Eu trabalhei na formação de professores Kaiowá e Guarani, que são um curso de nível médio chamado Araverá, e se não fosse a luta, o movimento de professores Guarani Kaiowá, esse curso não existiria, e a educação escolar indígena também não existiria, né? E, portanto, quem valoriza somos nós, são os professores Nhanderu, Nhandesê, né, que valoriza esses conhecimentos. O Estado, o mantenedor da escola, né, muitas vezes se confronta com os professores Kaiowá e Guarani. Né. O Estado, né, muitas vezes, ele quer fazer do jeito que eles querem, né, engessar, né, mas a luta dos professores Kaiowá e Guarani sempre busca de uma forma que nós temos que fazer de acordo com que nós sabemos como é que funciona o conhecimento, como deve ser acontecer nas escolas, né? E isso, muitas vezes, não são levadas em consideração. Então, eu vejo que o Estado de Mato Grosso do Sul, né, se não me falha a memória, existe 8 etnias, né, morando nesses estados, cada dia que passa, nós temos que se confrontar com a Secretaria da Educação do Estado, com municípios, né, são muito resistentes, né, e existe alguns municípios, né, aqui no sul do estado, né, e não leva a consideração todo esses conhecimentos que nós estamos falando aqui, né, não leva para eles não é um conhecimento, né, e sempre trazem, né, o conteúdos pronto lá da cidade para as aldeias, né? E isso ocorre frequentemente, cada ano isso ocorre, mas eu vejo que o movimento de professores Kaiowá e Guarani são atuante, discute, né? E o Iguaçu também discute a educação tradicional, existe a organização do jovem também discute, né? E, portanto, o que nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é o curso do Araverá, que é o nível médio, e o Tecuarandu, né,
apesar de todos esse problema que está acontecendo, estão sempre discutindo, mas a gente sabe que não é fácil isso, a gente não temos esse grande poder na mão, mas eu vejo que os estudantes acadêmicos, cursistas, estão resistindo, né? Porque esses conhecimentos que nós estamos falando aqui para vocês, pode ser que para muito não tem nenhuma validade, ou seja, um conhecimento que não vai prosperar, um conhecimento que é um conhecimento que não tem nenhum valor, né? Mas para nós é uma vida, para nós é uma ciência, para nós é tudo, né? Então, eu acho que eu vejo assim. Obrigado. Ok, João, você quer completar, João? João, só que antes de você completar, eu já vou colocar uma outra pergunta para você também tentar responder nessa mesma. E aí já o Isaac também já vai pensando. Tem duas perguntas aqui, e depois eu vou abrir para a Diana Milagro. Buenas tardes, buenas noches acá, Diana. Muchísimo gusto de tenerla con nosotros, encantadísimo. Espera un ratito que ya podrás hacer uma pergunta. Então, João, olha, a pergunta da Camila é a seguinte, olha, em relação à universidade, né? Como é que vocês veem a posição da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul na valorização desses saberes? E se há cursos de Guarani ofertados por essas universidades, né? Aí a professora Liane também, junto naquela, vai assim, mais ou menos, a sabedoria ancestral, ela é passada às novas gerações, e as famílias conversam com seus filhos na língua materna, como forma de resistência à cultura branca, mas creio que o Isaac já respondeu, assim, mas ela seria interessante retomar aí. Então, olha, a questão que o Paulo coloca, se esses conhecimentos eles chegam às escolas, se eles são passados na língua, e aí também aí a relação da transmissão do conhecimento, né, dentro da família, se os pais falam em Guarani com os filhos também, né, e dentro da universidade. São esses três pontos aí, João, se você puder já arrematando aí, e o Isaac também, depois já ficar para ajudar a completar a pergunta. Depois eu abro para a Diana fazer a questão dela. Então, né, Adilson? Então, essas perguntas são muito legais. Assim, eu vejo assim, né, que eu acho que ainda é muito tímido, assim, a educação escolar indígena, assim, que valoriza a língua mesmo na comunidade Guarani Kaiowá, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tanto pelos municípios, como o Isaac falou, quanto pelo estado, né? O que nós temos, assim, é o curso do Araverá, né, que é de magistério, para formar professores para trabalhar na língua, né, Guarani ou Kaiowá, né. E a nível de faculdade, de pós-graduação, nós temos de graduação, né, o Tecorandu, né, que é da UFGD, né. Mas eu acho que, assim, pelo quantitativo de professores que forma a cada ano, é muito pouco, né? Porque, por exemplo, eu só tiro pela minha reserva, né? Que é a reserva de Dourados. Aqui nós temos 7 escolas. 70% são Guarani Kaiowá, sabe? Então, desse daí, vamos dizer que 50% são falantes da língua indígena. E as escolas não trabalham. Temos alguns professores que têm alguns projetos, mas bem esporádico, né? Assim, bem de só apenas nas séries iniciais, depois, a partir da quarta série, já só dá aula na língua portuguesa. E alguns também se formam e acaba vindo para esse grupo, para a aldeia e emergido dentro do sistema e fica engessado, como o Isaac falou.
Então, acho que é muito pouco ainda o quantitativo, né? Então, temos essas duas formações, que é bem louvado, né? E graças a Deus temos aí pelo menos um pontapé inicial, mas precisa de mais políticas públicas, né? E temos aqui a Universidade Estadual, que está aqui dentro do contexto do Guarani Kaiowá, né? Eu até falei ultimamente com a reitora, que é uma pena, né, que não tem assim um incentivo da própria faculdade de ter uma pedagogia intercultural, uma pedagogia Guarani Kaiowá para atender essa demanda para as escolas, né? Assim como a própria faculdade, né? Então, eu acho que isso daí é uma parte que o poder público fica devendo muito. Por outro lado, também os municípios, às vezes, a ocasião de algum prefeito ou alguma gestão que querer trabalhar uma pedagogia mais adequada à educação escolar indígena, mas logo é trocado, né, substituído, né, então não dá sequência. Isso aconteceu aqui em Dourados. Nós tivemos aqui uma gestão que trabalhou por 8 anos bem, aí depois entrou outros e acabou com o programa, sabe? Assim, com a modalidade de trabalhar na língua Guarani Kaiowá mesmo, em sala de aula. Então, isso também é muito, assim, acontece muito aqui. E eu acho que vai depender muito mesmo, que o Isaac falou, do movimento de professores do Guarani Kaiowá, de nós, né, juntamente com parceiros na faculdade também, né, que queira ajudar, né, para poder alavancar, né, realmente essa bandeira e tentar concretizar, né. Acho que é nesse sentido, assim, Adilson. Obrigado. Legal, legal, João. Temos, assim, mais uma pergunta, a pergunta da professora Cíntia, só que antes de fazer a pergunta da professora Cíntia, aliás, eu quero cumprimentar especialmente a professora Cíntia, que ela dirige o CEPEGRE, que é uma instância na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que faz pesquisa com as minorias também, não é? E a gente pode pensar, viu, professora Cíntia, que a senhora venha também participar dessa roda de conversa, falando dos trabalhos que são realizados aí. Eu tenho certeza que será uma fala interessantíssima. Diana, estás allá? Si quieres hacer la pregunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, professor Adilson. Sí, una pregunta. Yo quería saber si el pueblo guaraní, ¿no?, que se ubica tanto en Paraguay como en Brasil y específicamente la cultura cayowa, ¿no? Sí ha tenido un impacto, ¿no? Al implementar el portugués, digamos el idioma portugués, ¿no?, sobre las prácticas y conocimientos ancestrales de esta cultura del pueblo cayowa, ¿no? Y si ha habido de repente también alguna pérdida de las costumbres de este pueblo. Ok, Isaac, compreendeu a pergunta certinha? Em relação à língua portuguesa, em relação ao ensino de língua portuguesa, em relação à perda de costumes. Você pode contextualizar um pouquinho a mais, ou Adilson? Sim. Pergunta? A pergunta que ela faz é em relação ao ensino de língua portuguesa, não é, no contexto de vocês, e também em relação à perda de costumes tradicionais, não é, da cultura Guarani Kaiowá. Tá? E antes da resposta, eu já quero agradecer demais, viu, a Diana e o pessoal do Peru, que também está nessa live, e pela recepção que vocês nos deram há pouco lá, tá? Então é isso, Isaac e João. Então, né, acho que o ensino de língua português, eu vou falar conforme é um conhecimento indígena que ele fala sempre isso, né? Aprender a falar na língua português é muito bom, né? E
aprender a escrever na nossa língua materna são muito bons, né? Mas devemos usar essas armas, né? Podemos falar assim, de escrita na língua portuguesa, né? Contra o que nós estamos vivendo, né? De produção desses conhecimentos. Porque assim, né? Toda vez que a gente vai produzir um conhecimento, nós precisamos de escrever na língua portuguesa, né? Quando a gente vai produzir, a escrever na nossa língua, precisamos de nós fazer essa tradução, né? Mas é importante falar que toda essa tradução que nós estamos fazendo, muitas vezes necessita de uma explicação maior, né? O esforço maior para a gente explicar tudo isso. Mas, às vezes, a gente não conseguimos traduzir, né, daquilo que, muitas vezes, o que a gente quer, né? A gente conseguimos traduzir em parte, né? Então, nesse sentido, eu vejo isso, acontece um conflito, né? Quando se fala de mudanças de comportamentais, quando a gente fala de que impacta na educação tradicional, né? E isso estou vendo aqui na Reserva de Dourado, o João Machado depois pode falar isso, né? Da maioria, eu vejo aqui, fala na língua portuguesa. Uma criança pequena, 1 ano, 2 anos, são ensinados na língua portuguesa, né? Mas acontece que essas coisas que eu comentei aqui com vocês, né? Decorrar esses conhecimentos, essa língua, né? Essa pessoa que ensina na língua portuguesa também não compreende qual é a sua importância. E aí, o que é o conflito que está acontecendo, né? Quando eu, querendo falar só na língua portuguesa, explicar na língua portuguesa, também, se eu não compreender direito o que é uma educação tradicional, eu não sei de que caminho que eu estou seguindo, né? Então, dessa maneira que está acontecendo. Agora, a partir do momento que eu compreendo quem eu sou, da minha história, da minha origem, eu consigo ter um norte, né? Da qual eu estou, da qual eu sou, né? Existe algumas vezes, no texto está escrito isso, em algum dos textos, né, que falas assim, ó, nós, indígena, não importa qual indígena, né, nós estudamos nas escolas para ler e escrever, né, para refletir. Isso a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente vai chegar na universidade. Se toda essa bagagem que eu aprendi no ensino fundamental, no ensino médio, chegar na faculdade, eu não repensar isso, eu posso cair numa armadilha. O que é essa armadilha? Eu posso reproduzir essa mesma conhecimento que já existe, né? E eu deixo de lado esses conhecimentos valiosos que o meu povo tem, né? E essas armadilhas, muitas vezes, ele pode acontecer com qualquer um, né? Agora, a partir do momento que eu repenso quem eu sou, né? Quando chegar na universidade, eu posso fazer uma crítica, eu posso produzir um conhecimentos valiosas, levando todos esses conhecimentos, mas também discutir com o conhecimento científico, né? Então, eu vejo assim. Eu não sei se eu respondi as perguntas.
Então, complementando a fala do Isaac, que a professora perguntou, né? Eu diria assim, né, Adilson, que eu acho que dois grandes fatores que entrou na comunidade indígena que entrou para usurpar a cultura, né? Para tentar alienar o povo, né? Alienar o indígena, para ele viver apenas nessa ilha de terra e dizer, não, para você tá bom, é isso aí mesmo. E você tem que viver assim. Eu vejo na formação de muitos professores, eles pensam assim, sabe? Então, a escola, ela caiu verticalmente na aldeia e ao mesmo tempo, já tirou a língua, né? Essa língua majoritária, essa língua dominante, que é a língua portuguesa, né? Ela entrou na ilha linguística, que é a aldeia, e deslocou, né? Deslocou a língua indígena. E os professores foram nessa onda também deslocados. Né? E aí eles têm uma outra prática diferente, né? E uma outra questão também que eu acho que mais grave são as religiões, né? Que a professora perguntou, né? Eu acho que a religião é o que evangélica que mais desloca a cultura, né? Porque até o final do meu sogro, uma vez ele disse assim para mim: Ô, João, eu tava querendo virar crente, mas não vou querer mais, porque o pastor falou para mim assim, 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 eu não gostei. Aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Falou, o pastor falou para mim que é para mim queimar meu baracá, queimar meu cocar, queimar meu poú, meu dieguacá. Eu não vou queimar isso, falou, porque essa é minha proteção na minha casa. Como é que eu vou queimar meu baracá? O pastor mandou ele queimar, né? Então, eu acho que na verdade, até um pecado, né, fazer isso, né? Então, e a maior parte das aldeias, né, foram, assim, trabalhadas por missionários, né? Há missionários que até, vamos dizer assim, que respeita minimamente a cultura, né, do outro. Mas há aqueles que não respeitam. Então, e ultimamente essas seitas religiosas mais pentecostais, que são mais críticos, né? Tanto faz com que o indígena perca a língua, quanto o costume cultural, né? Então, acho que, nesse sentido, e na atualidade a escola embarca nisso também, né? Então, acho que nesse sentido, a professora, quando perguntou, preocupada com a situação, acho que são os dois pontos críticos que está tendo na aldeia, né? E, vamos dizer assim, se fazer o povo se tornar alienado, né? Eu acho que é assim, mais ou menos, disso. Legal, João. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e enquanto que vocês vão pensando na resposta, eu vou chamar o Levi. Levi é um profundo conhecedor, um estudioso, não é, da cultura Guarani Kaiowá. Para ele fazer um comentário, ele colocou um comentário, mas seria interessante que ele falasse aqui para a gente. Enquanto isso, vocês vão pensando na resposta da professora, que a professora Cíntia fez em relação à formação de professores para atender a lei, deixa eu ver se eu acho aqui a lei 10.645 de 2008, né, que fala da obrigatoriedade do ensino da cultura indígena, da história da cultura indígena na educação básica, né? Como é que vocês veem a formação de professores para isso? E também já eu abro para o Antônio. Só queria chamar o Levi para ele fazer o comentário, e aí eu vocês respondem a questão da professora Cíntia, e aí eu abro para o Carlos, para o Antônio Carlos também. Antes disso, eu queria lembrar vocês que essa live, que esse encontro, que esse debate vai estar no YouTube. Vai estar gravada essa live, todos poderão ter acesso depois. Espero que vocês possam divulgá-la também.
Aí a gente vai colocar aqui no chat o endereço onde vocês poderão acessar. Ok? Fala, Levi. Depois o Isaac e o João vão responder a questão da professora Cíntia. Boa noite. Eu estava só pensando o seguinte, assim, seguindo um pouco a fala do Isaac e do João, né? Da gente considerar que esse trabalho do professor do professor indígena, né, de fazer esse diálogo com a cultura dita ocidental, que a gente chama de ocidental, ou muitas vezes se fala também como cultura universal, mas na verdade é mais uma cultura, né, dentro das muitas universalidades das culturas, só que ela se coloca como sendo o padrão, né, como sendo universal. Mas esse diálogo, ele só pode ser feito também com o domínio que o professor indígena tenha do próprio sistema cultural e da própria língua, né? Então, quer dizer, ele só vai ser efetivamente um professor indígena, no sentido de que faz uma interlocução a partir da sua cultura, se ele tiver o domínio mínimo dessa cultura. Então, eu penso que a formação do professor indígena, ela requer as duas formações, né? Tanto a formação no próprio sistema de conhecimento indígena, como a formação no sistema de conhecimento não indígena com o qual ele vai dialogar. E é isso que acaba acontecendo com os pesquisadores indígenas, né? Porque o que a gente nota nos pesquisadores indígenas, acho que o Isaac João, o próprio João Machado, todos os outros, o Antônio Benítez, que vai falar depois, né? Todos eles são pessoas que o engajamento com a academia e com a pesquisa leva ao engajamento, a um engajamento paralelo, né, ou simultâneo, com o próprio conhecimento do sistema indígena. Ou seja, a aproximação, o aprofundamento na imersão, né, enquanto pesquisador, desperta a necessidade de conhecer cada vez mais o conhecimento indígena. Então, acho que os índios fazem esses dois investimentos, né? E os professores indígenas, os pesquisadores indígenas, né? E acho que isso é super necessário para que se faça para que o professor indígena, de fato, faça esse diálogo entre as línguas, entre as culturas e tudo mais, né? É isso, obrigado. Ótimo, Levi, ótimo. Eu acho que é por aí também, não é? E a gente vai construindo, eu acho que é um objetivo, né, que a gente tem, todos, né, os indígenas, de um modo geral, de alcançar isso tudo. Antônio Carlos, pode abrir o microfone e fazer suas considerações. Baixa para mim com Isaac, João Machado. Boa noite aos falantes da língua portuguesa. Eu não tenho pergunta, na verdade, né? Eu estou aqui mais para também nesse perfil de pesquisador, né? De complementar as falas, atravessar essas nossas produções com outras produções, né? Então a gente tem a gente tem um conhecimento, né? Dentro da memória, dentro da oralidade. Já que é da história, o Levi também tem os termos, conceitos assim mais adequados para dizer. E quando eu concluí a pedagogia regular, né? E depois ingressei no Tecorandu, e eu tive duas formações diferentes, né? Uma pedagogia que não é nossa e uma formação que é mais perto que a nossa, né? E aí a gente pensa nos termos, antes de a gente fazer nosso ensino na escola indígena, né? Tem a questão das instituições, que o Isaac e o João falaram, né? A gente tem a comunidade, temos a escola, universidade e secretarias, né? Que é o sistema. A gente tem... O que a gente procura, né?
que a gente tenta conversar, dialogar com essas instituições, né? Comunidade e espaço, né? A escola é um outro espaço, a universidade também é um outro espaço, a secretaria também é um sistema, né? É uma como fosse uma hierarquia. E a gente não tem esse diálogo com esse sistema. A gente não consegue dialogar com esse sistema, porque a gente tem um tal de parâmetros curriculares nacionais, né? Esse sistema a gente não consegue atravessar. A gente não consegue colocar os nossos conhecimentos pedagógicos e os nossos saberes tradicionais, né? Dentro desse sistema. E aí começa os conflitos. Aí fragmentar o espaço, comunidade com seus conhecimentos tradicionais e escola com um sistema que obedece à secretaria, porque se não cumprir com os deveres e com os conteúdos programáticos que vêm de cima, vai ter um problema, né? O profissional vai ter um problema. E eu vou falar que normalmente está sendo gravado, mas normalmente eu não costumo cumprir esses parâmetros, porque eu não vou ser fiel a um conhecimento que os meus parentes ou meus futuros, outras gerações, têm essa formação fora do contexto social deles, né? Eu tenho que falar na minha língua com eles, eu tenho que produzir a minha ciência com eles, porque não está registrado, né? E com esse novo BNCC aí, piorou, né? Nem se fala. Então, a gente tem vários problemas antes do nosso próprio conhecimento. Nosso conhecimento é uma maravilha, né? Nosso conhecimento é um plano que você consegue fazer, falar e escrever, porque a gente produz na academia exatamente o que a gente fala. Porque aí entra a questão da questão do papel falar, né? Que é um sistema assim que a gente tenta fazer. Então, há vários emblemáticos situações a se questionar primeiro, depois a gente também tentar fazer as nossas considerações com a nossa ciência. E é claro que a gente não está totalmente sempre preparado para falar de nós mesmos, né? Porque perdemos muito com a colonização, né? Perdemos muito com a questão da colonização que veio. E muitos não teve ou não têm oportunidade de aprender a sua própria cultura, né? Porque a reserva foi exatamente criado para ter esse esquecimento, né? Vamos dizer assim, esse choque, né? Então, eu estou mais aqui fazendo mais uma provocação, mais um emblemático, levando a questão do sistema e da hierarquia do sistema dentro dos parâmetros dos conteúdos criados de forma muito autoritária, vamos dizer. E que a gente acaba não tendo espaço para a gente colocar nosso conhecimento no espaço de escola. E aí a comunidade acaba se distanciando desse espaço. E a gente não tem como dialogar com nossos saberes. Quando tivermos o saber, porque o que o Tecorando e o que a Araverá produz é muito pouco para a gente derrubar esse sistema. Ela é muito complexo. Então, mesmo com o engajamento dos movimentos, a gente tenta, mas a gente não tem uma consulta prévia para a gente montar o nosso PCN, né? A gente não tem, ele já manda pronto. Esse aqui tem que ser cumprido.
E aí tem que ter tudo lá no sistema online de registro do professor para colocar baseado em cima desses parâmetros. Porque os municípios se baseiam nesses parâmetros nacionais curriculares, né? E aí a gente acaba, enquanto professor, ficando numa mão contra a outra, né? Mas, então a gente acha que, acredito eu, é esse sistema que é muito forte, né? E a gente está sempre resistindo na educação, no território, na saúde, devido a esse sistema que ainda não ouviu a gente de fato. E quando eles começarem a ouvir, aí acho que vai ter uma promoção ou incentivo dos nossos saberes dentro da escola. E não estou dizendo que não tem, mas tem. Mas é muito pouco diante do nosso conhecimento Guarani Kaiowá que a gente tem. É muito pouco a gente vê as práticas da língua, da cultura, da cosmologia, das epistemologias novas de conhecimento dos saberes indígenas. Então, é isso que acho que é necessário, né? Então, eu problematizo mais aqui essa questão. E pegando o gancho do Levi, né? Que o próprio índio tem que fazer, né? O seu próprio sistema de conhecimento. Então, esse próprio sistema de conhecimento é o conhecimento tradicional, é a educação indígena, não a educação escolar indígena, né? Então, a gente tem que transitar da educação indígena para a educação escolar indígena, né? E aí, e ouvir a comunidade. Porque para ser uma escola indígena, ela tem que ouvir a comunidade. Porque a gente só ficar ouvindo só os parâmetros, a gente é só educação escolar indígena no nome. Quando a gente deixa de ouvir a comunidade, e aí a gente está também deixando nossos valores culturais para trás. Acho que é isso, mas é um complemento para ajudar, e a gente tá aí. E a gente vai sempre tentando. Mas esses debates, diálogo é importante, porque a gente está ainda no processo, né? E se der tudo certo, a gente vai conseguir derrubar esse sistema tão forte, enraizado aí, que tá aí ainda, né? É isso. Obrigado pela oportunidade e abraço a todos e a todos e a todas. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Fala muito bonita, muito interessante, né? Muito verdadeira. Porque a gente tem que fazer uma luta contra esse sistema que tenta assim homogeneizar tudo, né? Acabar com as diferenças e acabar com as línguas, né? E nesse sentido eu quero dar um saludo especial à professora Alejandra Rivero, que nos é saludado desde o Uruguai, e dizer a ela que é isso mesmo, professora, a defesa da língua, né? Das línguas, né, no plural, elas são importantes nessa luta que o Antônio Carlos acabou de dizer. E isso eu sei, assim, vou só usar mais um minutinho aqui, porque a gente já está caminhando para o final, e depois colocar para o Isaac e para o João terminar, mas dizer que eu aprendo muito, viu, gente, com os Guarani Kaiowá, com o Isaac, com o João, com o Levi, né, com todos os colegas que eu tenho, no sentido de resistir, não é de resistir. Os Guarani Kaiowá resistem na luta pela terra, resistem na luta contra essa ocidentalização da qual falou Levi, não é? Lutando contra os parâmetros e tentando, de todas as maneiras, assim, fazer valer, né, os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos milenares que foram construídos ao longo do tempo. Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, está aberto ainda, mas já vamos caminhando para o final, não é? Então, o Isaac, João e o João Machado podem já tentando completar aí essas perguntas que foram feitas, e aí, na fala do Job, eu vou encerrar aqui também a nossa live, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o Job, depois vocês finalizam tudo, pode ser assim? Não esquecendo, gente, que a gente vai colocar todos os links para vocês aqui, os endereços, né,
de onde vocês poderão acessar a gravação da live e também conhecer o nosso projeto. Conhecer o nosso projeto e também conhecer, visitar o site do nosso projeto e responder a um questionário que a gente está fazendo. E esse questionário ajuda muito a gente assim, ter mais informações sobre a relação do conhecimento científico e as comunidades. Job, então fala, viu, Isaac e João, depois da fala dele, vocês já vão encaminhando para o final. Então, por favor, Job. Boa noite, pessoal. Eu só queria perguntar para os homens de guerra aí, que demonstram uma força imensa, que em 2015, pelo GEPEP, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre trabalhos acadêmicos no México. E o que eu acabei pesquisando, não sei o quanto, até onde vai isso, é que muitos indígenas de língua nahuatl escreveram teses, dissertações em nahuatl, porque eles têm uma briga também com o castelhano, e fora a pressão de se escrever em inglês. E o que eu estou dizendo é que eles escreviam tese em nahuatl, e a ideia é o seguinte: não traduziam para as línguas ocidentais. Né? Então, eles se apropriaram. Quer dizer, quem está na posição do indígena hoje conhece muito mais do Ocidente do que o Ocidente do indígena, o que me parece ser uma vantagem, em certa medida. Né? Então, tem um conhecimento guardado aí que os outros não sabem, apesar da diferença de forças. Então, parece que houve um uso disso, de falar, nós vamos escrever tese, é preciso escrever? Então, vamos escrever. E se vocês quiserem, que aprendam na Coatl, o que nós estamos escrevendo. Eu gostaria de saber o que né, o Isaac, o que vocês acham dessa questão. Escreve em tupi, escreve nas línguas indígenas, e quem é se vire para entender. Vamos lá, vamos disputar. É nesse espaço, então, ótimo. É isso que eu gostaria de perguntar. Salve, grande poeta Dilson. Job, obrigado pelo poeta, é muita bondade sua. E, então tá, agradeço demais a sua participação, viu, Job? O Job é um camarada, um guerreiro aqui também, trabalha lá com a gente, lá na pós-graduação. Muito legal, Job. Obrigado pela participação. Então, João e Isaac, vocês podem ir respondendo e já também caminhando para o final, fazendo as considerações finais de vocês, e para a gente depois finalizar de vez realmente a live. Bom, foi muito bom a gente ouvir os comentários, né, e as perguntas também. Mas eu vou, acho que, destacar 3 situações, né, que nós indígenas, como pesquisador, a gente passa dia a dia, né. Primeiro, todos esses conhecimentos, né, que até aqui eu aprendi, né, que eu vivi com a minha família, que eu adquiri, né, que me trouxe também até aqui, né, precisa muito de dedicação, precisa muito de viver, né, não só apenas querer estudar, mas viver mesmo, né. E a outra coisa, né, para a gente colocar no papel, né, esse é um grande desafio, né, eu acho que para todos indígenas, né, para todas as etnias, né, são os grandes desafios, né, pegar esses conhecimentos para colocar em escrita, né. Mas existe um conhecimento que pode ser colocado no papel, pode ser que outros que lê, né, que são muito bons, são um conhecimento que precisa ser levado adiante, né? Mas, às vezes, esses conhecimentos que foram colocados no papel, no espaço, na vivência a dia, né, a forma que foram colocados no papel não corresponde, né?
Então, às vezes, nesse sentido, às vezes eu falo, né? O conhecimento eu tenho que viver, eu tenho que repassar para as outras gerações, né? E esses conhecimentos eu tenho que... quando eu vou colocar no papel, né? Sim, eu vou colocar no papel. É importante isso, é importante, né? Como, às vezes, o Nyanderu, o Nyandecese orienta, né? Tem coisa que é para ser colocado no papel, tem coisa que é para ser vivida, é para ser usada dia a dia, é para viver, né? E assim também existe no canto, na reza, nos cantos poéticos kaiowá, que é Cotrihu, que é o Barru, né? Isso. Tem coisa que é para ser escrito no papel, né? Que tem uma grande importância disso, né? Então, tudo isso a gente aprende, né? A terceira coisa, quando a gente fala de escrita, né? Quando a gente começa a escrever na língua, né? Parece que a gente se sente muito, assim, de prazer de escrever, né? Parece que a gente estamos escrevendo aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que tem uma lógica, né? E aí a gente temos que passar na língua portuguesa, né? Isso, em algumas vezes, sempre eu falo, né? Começa a desconfigurar as ideias, os sentidos, né? Então, a gente tem um grande desafio para nós indígenas ser o pesquisador, né? Se a gente fosse, por exemplo, escrever uma tese na língua guarani, né? Seria ótimo, ou uma dissertação, né? Na língua guarani seria muito ótimo, né? Então, eu acho que a gente temos vários desafios para ser enfrentados, né? Mas a gente precisa de uma força coletiva, isso, né? O Antônio, ele falou muito bom, né? A gente temos que enfrentar o sistema, né? O que nós estamos produzindo são muitos pouco mesmo, né? E tem vários conhecimentos ainda que precisa ser estudada, precisa ser colocada, tem vários, né? Então, o que a gente estamos fazendo, o que o professor João está fazendo, o que está fazendo outro pesquisador, são pouca coisa mesmo, né? Então, eu quero finalizar minhas falas e agradecer o Adilson novamente, né, por esse diálogo importante e por ter me convidados, por ter dado essa oportunidade que possam falar um pouco sobre o que é o conhecimento tradicional kaiowá. E é isso, né? E, no mais, o que é mais importante, a gente temos que sempre estar uma busca de conhecimento, na luta, né? Dialogar com povos, é isso. Obrigado, Adilson. Obrigado a você, Isaac. Você sempre ensina muito a gente, sempre, seja em live, seja pessoalmente, né? Então, você é um camarada que está sempre dividindo o que você sabe e tentando construir coletivamente, fazendo uma rede, né, para resistir essa tentativa de apagamento, né, das diferenças e das línguas. João, é com você, meu velho. Isso, Adilson. Então, vamos encerrando, né? Eu quero agradecer, assim, a oportunidade, né, Adilson? Essa oportunidade ímpar aí de poder conversar com vocês e com os demais colegas professores daí de São Paulo e também o pessoal do Peru e os demais, nosso conterrâneo, que nem o pessoal diz, indígenas Kaiowá-Guarani, né? Então, eu achei, assim, interessante quando o Isaac fala que quando o aluno ou o próprio falante, né, ele tem que escrever alguma coisa ou
ou apresentar um trabalho para o professor numa outra língua, numa L2, desconfigura, né, o sentido, o jeito de ser, o sentido da vida, a razão para o futuro. Acho que isso é interessante quando o Isaac falou, né? E a gente vê que a escola, então, como o Isaac falou no começo, esse tripé, né, da vida e vivência com Kaiowá Guarani, né, Tecô, Tecorrai, Nheé. Se a escola tira o Nheé, então quer dizer que está capengando, né, essa escola. Ela não vai conseguir propiciar, né, assim, vamos dizer, cidadãos indígenas Guarani Kaiowá, até mesmo para que eles sejam úteis para a sua sociedade, para a própria comunidade deles mesmos, né? Um ser pensante, né? Então, nesse sentido, eu acho que a língua, ela perpassa tudo isso e dá vida, né? E valor e sentimento, e por onde a pessoa exprime as suas ideias, né? A sua essência cultural. Então, acho que é interessante. Eu vou ler aqui uma poesia bem pequenininha, aí, mas ela fala do sentimento íntimo da pessoa que fala a língua guarani, sabe? Que é muito forte no íntimo dela, assim, evoca a vida, né? Evoca, assim, vamos dizer assim, a razão de ser, de existir, né? E é a alma mesmo, né? Então, essa poesia, o cacique fez assim, ó. Nheé Guarani, Haenheé, Hacieteva, Ombohoriva, Ha, Omboava, Reta, Reapipe, Awa Nheengwemi, Nhandepuá, Omboava, Xerete, Moquineim, Raciete, Arrendu Penheé, Guaraniete. Então, quer dizer que a língua é ela que faz com que o Kaiowá Guarani se sente mais ético na sua vida. Mais ou menos isso, Edilson. Atimapurã. Muito lindo, João, muito bonito mesmo. E assim, pessoal, a gente vai encerrando, né, esse momento maravilhoso que a gente passou juntos, né? Agradecer a participação, né, dos colegas, né, do Peru, já foi destacado. Samuel deixou aqui um recado também, dizendo da solidariedade dele em relação ao povo Guarani, aos povos Guarani e aos Kaiowá, né? E, assim, eu estava vendo aqui, tivemos, assim, mais de 40 pessoas, quase 50 pessoas passaram por essa sala, né? Pessoas do Uruguai, pessoas do Peru, pessoas do Mato Grosso do Sul, né? Lá de onde a gente, do Isaac e o João está falando. Nós tínhamos a presença de um moçambicano aqui também, não é? Então, nós tínhamos, assim, pessoas de diferentes partes do mundo aqui, discutindo e reconhecendo a importância da gente destacar, não é, os conhecimentos que são produzidos e também esses conhecimentos eles possam ser divulgados e, ao mesmo tempo, que a gente possa fazer uso dos conhecimentos científicos, né, que um não exclua o outro e que a gente possa construir essa rede de solidariedade e de resistência, né, contra essa tentativa de homogeneização. E, assim, cada dia que a gente conversa com o João, com o Isaac, com os Guarani, com os Kaiowá, a gente aprende assim, a respeitar a vida e saborear a vida, né? Isso é um detalhe interessante das comunidades indígenas. Como o Isaac disse no momento da fala dele, a gente não aprende simplesmente por aprender, a gente aprende para ter uma vida legal, para ter felicidade, para saborear realmente a vida. E isso está representado nos cantos, nas danças, né, no dia a dia, nas relações sociais. Então, isso eu queria destacar, e além de ter aprendido a resistir com essa sensibilidade. Então, eu, sempre que eu posso, agradeço demais todo o aprendizado que eu tive
com os Guarani, com os Kaiowá. Não é? Eu sei que a gente é apenas uma gota nesse oceano, mas a gente vai se juntando essas gotas e a gente vai conseguir, vai resistir, vai construir, sim, um mundo para saborear a vida, né? E aí, assim, cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho, que para mim não é um trabalho de campo, para mim é uma alegria, eu sinto toda a poesia que está em redor na fala, né, dos Guarani e dos Kaiowá. E enquanto que o João falava, ele nem sabe disso, mas um dia ele me contou uma história sobre um orvalho, né? E daquela história que ele me contou, eu fiquei imaginando através da fala do João, como é que uma gota de orvalho caía e era atravessada pelos raios do sol. Então, tudo isso é poesia e tudo isso nos ajuda a viver. Então, eu agradeço demais, agradeço ao Paulo, a Liane também, pela oportunidade que nos dá de estar junto com eles nesse projeto. Tá? Então, eu quero reforçar aqui que esse encontro nosso foi gravado e ele pode ser acessado nos links que estão colocados aqui no nosso chat. Também pedir a vocês, aqueles que puderem responder e ajudar a divulgar, né, o nosso questionário, que é um questionário que vai, assim, coletar dados em relação, sobre a relação do conhecimento científico e as comunidades. Tá? E dizer o seguinte, para fechar realmente agora, estou extremamente triste e quero repudiar mais uma vez aqui toda essa violência contra os povos indígenas, contra todos os povos, mas essa semana, assim, muito triste com o que aconteceu com o Dom, com o Bruno, e hoje mais essa tentativa, essa violência, né, lá no Mato Grosso do Sul. Então, que a gente possa construir essa rede para fazer frente, que essas coisas possam deixar de existir. E vamos juntos, né? A luta pela terra, a luta pelas línguas, né? Porque na terra, trabalhando a terra, que as línguas e que as relações sociais e a cultura saem. Um abraço para todas, todos e todes, né? Um grande abraço a nossos amigos de Peru e também do Uruguai. Agradeço a todos e um bom final de sexta-feira para todo mundo. Obrigado, gente.